Pode passar, Anderson, por favor. Eu gostaria de iniciar essa aula contando para vocês. Vocês já sabiam, que o presidente Nelson tinha uma esposa, né? Antes da atual, a Wendy, né? A atual esposa dele. Vocês sabem o nome da primeira esposa dele? Madu ou Sabrina? Não, não sei. Hum. Sabe, Sabrina, qual é o nome da primeira esposa dele? Não sabe, a Sabrina colocou no chat, tá? Não tem problema. Então, a primeira esposa dele se chamava Denzel. E ela faleceu de uma maneira bem chocante para alguns, né? Então, ele inicia o discurso dele contando, foi em 2005 o discurso da nossa aula de hoje, e ele inicia falando um pouquinho da experiência da morte da Denzel, né? Então, ele fala, é, eu coloquei uma fotinho aí, e antes de eu começar a contar a história dela, eu queria que vocês me ouvissem buscando uma lição importante no que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos a alguma lição importante que vocês podem extrair dessa experiência do presidente Nelson, tá? Então, antes, da conferência desse discurso, ele estava casado há 59 anos com a Denzel. E ele estava em casa em um raro sábado, sem designações, o que é muito raro, como ele mesmo disse. E eles tinham trabalhado juntos em casa, né? Ela tinha lavado a roupa, ele ajudou ela a recolher a roupa, a dobrar, a guardar. E eles se sentaram no sofá depois, de mãos dadas, assistindo um programa de televisão. E naquele momento, a querida esposa dele, a Denzel, passou serenamente para a eternidade, né? A morte foi súbita e inesperada. 4 dias antes, eles tinham feito um exame de rotina e o relatório médico disse que estava tudo bem com ela. Ele, como médico, ele tentou reviver e foi inútil, né? Ela não retornou à vida. E ele, no momento, foi tomado por um enorme sentimento de choque e tristeza. E o sentimento que ele põe em palavras é que, naquele momento, né, uma amiga íntima dele tinha sido retirada dele, né? Ela foi mãe dos 10 filhos dele, ela foi avó dos 57 netos, e, de repente, ela tinha sido tirada. Né? Ele descreve Porque ela assim, como uma companheira amorosa e carinhosa. E ele ainda diz que ela foi um exemplo de fé, virtude, obediência e misericórdia, tá? Então, eu pergunto para vocês, diante desse fato, né, da morte da Denzel, que lição importante vocês retirariam dessa experiência? Temos aqui a Madu, a Mary, a Sabrina e a Yasmin. Então, que lição importante vocês tirariam dessa experiência do presidente Neto? Eu tenho tempo. Imaginem, né, que vocês, no lugar do presidente Nelson, casados há 59 anos com uma esposa que viveu várias experiências, né, com 10 filhos, 56 netos, tendo intimidades de amizade, de compartilhar uma vida inteira, e do nada, inesperadamente, vocês estão sentados lá no sofá e
a sua companhia falece, né, de uma maneira muito repentina. Como que vocês se sentiriam e que experiência e que lição importante vocês tirariam se vocês estivessem no lugar do presidente Nelson nesse momento? O que que vocês pensariam de muito importante naquele momento? Sabrina, o que que você pensaria naquele momento? Podem digitar no chat também, pessoal. Tudo bem, vou ajudar você. Anderson, você pode passar o slide, por favor? A lição que o presidente Nelson aprendeu naquele momento está nessa escritura. Então, eu vou pedir para o Luiz Paulo, pode ler para nós, Luiz, essa escritura? Sim, só dessa vez que eu tô realmente bem ocupado, mas estou acompanhando aqui a aula. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia dessa vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia de arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que vos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que se não fizermos melhor uso de nosso tempo nessa vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Obrigada, Luiz. De acordo com essa escritura, qual lição importante nós aprendemos, tanto com a experiência do presidente Nelson, quanto com essa escritura? Que lição importante vocês identificam? O Senhor é bem claro, né, com a doutrina de arrependimento, né, que a gente precisa constantemente buscar isso, né, para ser mais semelhante ao Salvador, porque a gente sabe que essa vida ela vai passar, né, rapidamente. As escrituras dizem que nossa vida passa num sopro, né? E somente com as coisas do Senhor que e os seus propósitos eternos, que os nossos sonhos, que o nosso propósito, né, da nossa criação vão ser realizados. Então, é para a gente se preparar para esse dia, realmente. Excelente, Luiz Paulo. Então, pode passar, Anderson, por favor. É exatamente isso que o Luiz falou, né? O presidente Nelson fala e afirma, né, que ele aprendeu com essa experiência e com essa escritura que agora é o tempo de nos prepararmos para encontrar Deus, né? E ele conta que a Denzel, a esposa dele, né, é, que ela estava preparada para aquilo, né? Eles não, por mais intenso que fosse viver aquele momento, porém ele sabia e se consolava na certeza de que ela estava preparada para aquilo, tá bom? Então, a hora é agora, né? A hora é agora de prepararmos para encontrarmos Deus. Vamos ler, por favor, o que que o presidente Nelson pode passar, Anderson, o que que o presidente Nelson ele fala sobre essa necessidade de fazer algo agora. Vou pedir aqui para Yasmin, pode ler para nós, por favor? Yasmin, se você estiver ouvindo a gente, você só finaliza, mas vou pedir para Madu. Madu, pode ler para nós, por favor? Posso. Mas muitos procrastinam. Um profeta nos alertou: não podereis dizer, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus.
Não, não podeis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possui o vosso corpo, quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito irá possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Outro profeta acrescentou: aquele que é imundo ainda será imundo, e aquele que é justo ainda será justo. Muito bem. Por que não podemos adiar o arrependimento? Por que não podemos adiar nossa preparação, de acordo com o presidente Nelson? Podem usar o chat também, tá bom, pessoal? Por que não podemos adiar o arrependimento e por que não devemos adiar nossa preparação, de acordo com essas palavras do presidente Nelson? Vou convidar algumas pessoas para falar. Sabrina, por que que você acha que, de acordo com o presidente Nelson, nós não podemos adiar essa nossa preparação, nosso arrependimento? A Sabrina colocou no chat, porque nós podemos partir a qualquer momento e os mortos não se arrependem. Alguém tem mais alguma opinião sobre isso? Pensem na vida de vocês. Por que que vocês não adiam resolver as fraquezas, os problemas que vocês enfrentam? Por que que vocês não adiam isso? Por que que vocês têm buscado se arrepender? Além disso que a Sabrina falou também. Vou... Sabrina, muito bom que você falou. E o presidente Nelson, ele comenta aí, né, nesse parágrafo, que as pessoas, elas vão ter as mesmas fraquezas que elas têm aqui, se elas não desenvolverem a ser uma fortaleza, né? Se elas não deixarem um mau hábito, se elas não evoluírem em pontos que elas precisam se arrepender, quando elas partirem para o mundo espiritual, aquilo que é imundo será imundo, aquilo que é justo será justo, né? Então as coisas não vão sumir, né? Aquilo aí ele fala, né, nesse parágrafo, que nós vamos retornar ao nosso Deus, possuindo as mesmas necessidades e fraquezas que o nosso corpo nos permite ter atualmente, né, na nossa vida mortal. Então não dá para adiar, porque quanto é igual uma bagagem, né? Quanto mais fraquezas e dificuldades que eu tive a oportunidade de desenvolver aqui na Terra, e eu não desenvolvi, quanto mais eu levar para o mundo espiritual, mais difícil será para mim resolver aquilo lá, porque eu não vou ter mais um corpo que vai me ajudar a resolver aquilo, tá bom? Então, vamos ler ainda sobre essa necessidade de preparação agora. Vamos ler outro parágrafo que o presidente Nelson compartilha conosco sobre isso. Pode passar, Anderson, por favor. Eu vou pedir para o Luiz Paulo ler para nós novamente, por favor.
Luiz, está com a gente? Eita, que eu acho que ninguém está podendo falar hoje no áudio. É, Madu, tu é minha leitora oficial hoje. Pode ler para nós, Madu, por favor? Faça assim. Grandioso é o conhecimento de que qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. O profeta Joseph Smith também nos ensinou que Deus determinou um tempo em que trará ao seu repouso celestial todos aqueles que obedecerem à sua voz e guardaram seus mandamentos. Esse repouso é de tal perfeição e glória que o homem necessita, segundo as leis desse reino, de uma preparação antes de poder ali ingressar, desfrutando de suas bênçãos. Deus outorgou certas leis a seus filhos que são suficientes, se observadas para prepará-los a fim de herdar esse repouso. A irmã Nelson estava muito bem preparada. Obrigada, Madu. Um outro princípio, né, que nós aprendemos aí com as palavras do presidente Nelson, é que se nós adiarmos o nosso arrependimento, nós não poderemos receber aquilo que o profeta Joseph Smith chamou de repouso celestial, porque existe uma preparação antes de ingressar no repouso celestial, que é a morada de Deus. Então, Deus outorgou certas leis que são suficientes se nós obedecermos a elas para prepararmos para esse repouso celestial, tá bom? Então, ele afirma aí no final, né, que ele tinha certeza que a esposa dele, a Denzel Nelson, estava muito bem preparada para esse repouso celestial. Pode passar, Anderson, por favor. E aí, uma vez, um certo amigo do presidente Nelson perguntou para ele, fez essa pergunta aí, ó: por que que eu nasci, né? Eu acho que ele estava um pouco vivendo aí algum momento difícil da vida dele, que ele diz assim, olha, às vezes eu me pergunto, né, ó, por que que eu nasci? E aí eu pergunto para vocês agora, por que que vocês nasceram? Por que que as pessoas nasceram aqui na Terra? Me digam aí, por que que as pessoas nasceram? Podem usar o chat também, pessoal. Tá, e um de cada pode botar lá no chat, se não conseguir falar. Por que que vocês nasceram? Como é que vocês responderiam essa pergunta aí? Por que que eu nasci? Por que que vocês nasceram? Yasmin, Sabrina, Madu, Luiz, tá, já recebi. A Yasmin colocou, porque eu vim para ter várias experiências para me aprimorar quando eu voltar para o Pai Celestial. Muito bem. Boa. Sabrina, acredito que nasci para cumprir a vontade do nosso Pai Celestial e para evoluir espiritualmente. Boa. Anderson, por favor, passa. Eu vou dar algumas dicas aí. Vocês, além disso que vocês falaram, quero ouvir, quero ouvir, de acordo com essas imagens, por que que vocês nasceram. Pode passar, Anderson. O Luiz colocou aí, ó, edificar minha vida no Evangelho. Excelente. Tem algumas imagens aí que simbolizam alguns motivos de termos nascido.
Então, eu vou pedir para vocês me dizerem, de acordo com. Podem escolher uma dessas imagens, de acordo com uma dessas imagens, por que que nós nascemos? De acordo com essas imagens, podem escolher uma. Vou dar 20 segundos para vocês. Podem colocar no chat também. Eu tenho que fazer? Eu não consegui ouvir. Luiz, vocês responderam a pergunta de por que que vocês nasceram, né? Colocaram no chat, por exemplo, você colocou que veio aqui para edificar sua vida no Evangelho. Excelente. E aí eu queria complementar com algumas respostas de acordo com essas imagens. Então, quando você olha uma dessas imagens aí, que resposta você teria para essa pergunta de por que que eu nasci? Quando você olha alguma dessas imagens, pode escolher alguma dessas. Vou dar 20 segundinhos para vocês, tá bom? Muito bem. Então, sobre a primeira imagem, que é uma mulher apoiada no ombro, né? Aparentemente ela está chorando. De acordo com essa imagem, por que que nós nascemos? Madu, por que que você acha o que que essa imagem simboliza? De por que que nós nascemos? Acredito que seja para ajudarmos uns aos outros, né? Às vezes a gente tá triste, nós temos um amigo que confiamos, então a gente fala para ele o que a gente está sentindo. De alguma forma pode nos ajudar. Acredito que seja isso. Boa, Madu, pode ser também. Muito bem. E também, além disso, né, Madu, essa sua fala de consolar, ajudar, ela também mostra que todo mundo vai passar por momentos de teste, de provação. E momentos que nós vamos precisar de apoio e momentos que não são tão agradáveis, confortáveis, né? Então, nós nascemos para sermos testados e provados e ajudar outras pessoas nos seus testes e provações. Excelente. A outra figura, né, que tem um bebezinho, aparentemente tem uma família. Como que essa imagem responde à pergunta de por que que nós nascemos? Sabrina, por que que você acha? O que que essa imagem representa? O que que você acha que essa imagem representa? Pode colocar no chat.
Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem que alinhar o que a gente escreveu no chat com essas imagens, né? É só complementar, na verdade, né? Vocês estão respondendo a pergunta de por que que a gente veio, que a gente nasceu. E essa imagem, ela é uma dica de resposta. Por que que você nasceu, né? A Sabrina colocou, ó, Luiz, ela colocou que essa imagem mostra que nós nascemos para ter uma família eterna. Excelente. Então, nós nascemos para ter filhos, para casarmos, ter filhos. Então, o presidente Nelson, ele fala o seguinte, tá? Sobre isso. Ele comenta no discurso dele, respondendo esse amigo que fez essa pergunta, né? Então, ele fala assim: olha, a gente veio para a Terra para receber um corpo físico, a gente veio na Terra para se apaixonar e casar, que é essa imagem aí no cantinho, né? Nós viemos para termos filhos e sentir as provações da vida, que é a imagem, a primeira imagem que a gente comentou. A igreja foi restaurada, foi criada, então nós nascemos para, especialmente a nossa geração, impulsiona essa expansão da igreja restaurada, né? Então a congregação, a, não é congregação, até esqueci a palavra. Me ajudem aí. Ixi, fugiu a palavra. A que reúne todo Israel, que eu esqueci agora, pessoal. Peraí. Gente, peraí, eu vou lembrar Coligação? agora. Coligação, obrigada, Luiz. Ah, o Anderson, né? Obrigada, é isso mesmo. Então, essa imagem aí, no cantinho esquerdo aqui, ela mostra a restauração do Evangelho. Então, nós nascemos para participar da coligação de Israel e que a nossa família, que nós já trabalhamos para ser eterna, a gente possa ajudar outras pessoas a também conseguirem as bênçãos que nós conseguimos. Então, por fim, né? Ó, o Anderson colocou aqui, né? Como o homem é hoje, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá ser. Muito bem. É isso aí. Então, todas essas experiências constroem aquilo que nós queremos atingir, que é ser como Deus. E, por fim, pessoal, o presidente Nelson, ele diz, né? Ele resume nessa imagem central aí que eu coloquei para vocês, que tem o tênisinho amarelo, o tênisinho vermelho e várias setinhas, ele fala que nós nascemos para escolher, tá? Então, o homem nasceu para determinar o próprio destino. Então, não existe um destino pré-definido, totalmente e imutável, como algumas pessoas pensam, né? Que independente do que elas decidirem, existe algo definido por Deus que nunca vai mudar, né? E não é isso. O nosso destino é construído nas nossas decisões. Lá em segundo Nef 2:27 fala que o homem é livre para escolher a liberdade, a vida eterna, e é livre para escolher o cativeiro e a morte. Então, dentro da experiência do presidente Nelson, né, ele fala desse tempo de preparação que ele refletiu quando a esposa dele faleceu, é o que eu faço uma provocação para vocês. Será que nós estamos escolhendo a liberdade e a vida eterna, ou nós estamos escolhendo o cativeiro e a morte? Será que se a nossa morte chegasse repentinamente, assim como chegou da irmã Nelson, nós nos sentiríamos tranquilos? Será que nossa família que nos observa, que nos acompanha, se seriam tranquilos e exclamariam: este está preparado, vamos ficar tranquilos, e ele escolheu a liberdade e a vida eterna, tá? Então, é uma reflexão que eu deixo para vocês. Anderson, pode passar, por favor. Pode passar também. Eu queria que, deixa eu ver, eu queria que a Shirley pode ler para nós o que o presidente Nelson fala sobre isso. Viemos para ser provados, para ser testados e para escolher.
Nossas decisões determinam o nosso destino. Somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador, ou para escolherem o cativeiro e a morte. Aqueles que escolhem o caminho do Senhor provavelmente sofrerão perseguições, mas seu galardão está garantido. Aqueles que se provarem fiéis herdarão o reino de Deus, e sua alegria será completa para sempre. A irmã Nelson conquistou essa recompensa. Que consolo isso traz para mim e para a nossa família. Obrigada, Shirley. Vocês já tiveram alguma experiência, meus amigos, onde vocês se sentiram consolados por essa verdade? Vocês já tiveram alguma experiência onde vocês se sentiram consolados, em paz, ou até mesmo felizes por saber que vocês tinham feito escolhas corretas ou que a própria pessoa tinha feito escolhas corretas? Vocês já tiveram essa experiência de sentir esse consolo? Eu já tive uma experiência, como a gente já comentou do presidente Nelson, né, ele exclama várias vezes nesse discurso sobre como ele se sentia consolado pela Denzel ter sido merecedora das recompensas, mesmo com uma morte repentina. Eu já tive o sentimento de ter um amigo que faleceu, que ele teve a oportunidade de viver os mandamentos, de fazer convênio, e ele faleceu muito distante disso. E o sentimento é totalmente diferente desse, né, de consolo, né? Nós que conhecíamos ele, nós não exclamávamos assim como o presidente Nelson exclamou, né? Desde eu estava preparada, né? Eu não pude fazer essa mesma exclamação por este amigo, né? De que ele estava preparado. E é um sentimento que é muito triste, né? É muito, muito triste quando a gente ama as pessoas, a gente espera que elas ganhem esse repouso. E aí eu vou também trazer um pouquinho do que a Sabrina trouxe sobre lá no início, né? Por que que a gente não pode deixar para amanhã o arrependimento? E aí ela trouxe que os mortos, acho deixa eu ver se ela trouxe que os mortos não se arrependem, algo do tipo, não consegui localizar a mensagem aqui, mas eu gostaria de dizer que você pode se arrepender, né? Essas pessoas, elas ganham o direito de conhecer o evangelho e se arrepender. Porém, elas não conseguem desenvolver suas fraquezas, né? Transformá-las em fortalezas, porque elas já não têm mais um corpo para ajudar. Mas que bom que elas podem aceitar o evangelho mesmo depois de falecido. E isso nos impulsiona, né? Deve nos engajar a fazer trabalho por essas pessoas, tá bom? Então, pode passar, Anderson, por favor. Eu gostaria de contar agora também para vocês uma outra experiência do presidente Nelson, né? Então, ele fala que, independente de ser rico ou pobre, todo mundo vai morrer e todo mundo vai ter que, para ganhar um repouso celestial, que é o que ele chama, né? Para voltar a viver com Deus e ganhar esse repouso celestial, independente se é rico ou pobre, todo mundo tem que fazer a mesma preparação. Então, ele conta que ele tinha um paciente que ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E aí ele tinha um câncer e ele era dito um pouco arrogante, ambicioso. As prioridades da própria vida desse paciente dele eram voltadas para as coisas do mundo. E ele achava que ele podia comprar saúde. Ele podia comprar a saúde dele. Só que, por mais tratamentos especializados e atualizados em tecnologia ele pudesse pagar,
Ele morreu. E aí ele fez essa pergunta, né? Quanto ele se preocupava tanto com a quantidade de dinheiro que ele tinha, e aí ele fez essa pergunta: quanto ele deixou ao morrer? E a resposta, evidentemente, foi tudo. Então, tudo aquilo que ele tinha tanta preocupação, quando ele morreu, ele deixou tudo. Eu lembro que minha avó dizia isso, né? Falou, não levo nada no caixão. Né? E literalmente, vai levar no caixão, tu pode até enterrar junto, mas ir para o mundo espiritual não se leva as riquezas do mundo para lá, né? Então, tudo, ele deixou tudo. Então, pode passar, Anderson, por favor. E aí, baseado nessa experiência, eu pergunto para vocês, onde deve estar, então, a nossa prioridade nessa preparação? Eu estou aqui na Terra, estou me preparando para o repouso celestial. Onde que deve estar a minha prioridade, já que das riquezas eu não levo nada? Onde que deve estar a nossa prioridade? Shirley, onde que você acha que deve estar a nossa prioridade? Acho que, como a gente aprende, né, tem conhecimento do Evangelho, acho que sempre pensando na eternidade. Porque quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa também no conhecimento secular, a gente pensa em nossa família, até na própria preparação para viver a eternidade. Então, como você falou, a gente não leva as riquezas. É claro que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha uma boa vida aqui, mas que a nossa prioridade não esteja somente nisso. Excelente. Shirley falou de pensar na família, né? Pensar em Deus, nas atitudes. Muito bem. Que mais, pessoal? Imagine, né? Vocês escolham uma prioridade que vocês devem ter aqui na Terra. A Shirley falou de família. Que mais? Que outra prioridade vocês devem ter aqui na Terra? Digam uma coisa. A Shirley já falou sobre família. Luiz, Madu e Sabrina. Escolham uma prioridade. Podem usar o chat, pessoal, também. Vou dar alguns segundinhos para vocês. Vou escolher um agora, né? Já dei um segundinho para vocês pensarem. Então, Madu, onde que você, a Chile falou da família, onde mais estaria a sua prioridade? Madu, Me manter digna para sempre entrar na casa do Senhor, né, no templo. excelente resposta. Então, se manter digna dos convênios do templo, essa é uma prioridade. Muito bem. Pode passar, Anderson, por favor. E eu queria fazer um exercício com vocês agora, tá? Eu vou dar 2 minutinhos
para vocês, todo mundo que está aqui, ou vai ter que digitar no chat, ou pode falar, tá bom? Então, Luiz, a Madu, a Sabrina e a Shirley. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: vocês têm que compartilhar com alguém uma frase de efeito que você diria para essa pessoa. E essa pessoa ela não sabe o que priorizar na vida dela aqui na Terra. Então, lembrem-se de que a vida mortal ela vai chegar ao fim. Então, essa pessoa ela não tem todo o tempo do mundo. E aí ela também não sabe o que que ela vai fazer aqui na Terra. E ela está conversando com você e você vai compartilhar com ela uma frase de efeito. O que é uma frase de efeito? Pode passar, Anderson, eu trouxe alguns exemplos. Uma frase de efeito é uma frase curta que tem uma mensagem, tá? Então, por exemplo, uma frase de efeito: existir não é o suficiente, viva. Uma meta sem um plano é somente um desejo. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Então, isso aqui são alguns exemplos, esses são exemplos gerais, tá? Não necessariamente para esse caso. Então, eu quero que vocês criem ou pesquisem. Pode ser uma frase de uma escritura, pode ser um poema, uma frase da internet, mas pensem nessa pessoa. Essa pessoa, pode botar o slide anterior, Anderson. Essa pessoa, ela não sabe o que fazer com o tempo dela agora. E você precisa lembrar ela que a morte vai chegar. Então, que frase de efeito você diria para essa pessoa e não sabe o que fazer com a própria vida aqui na Terra, tá bom? Então, pesquisem, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Criem, pesquisem, busquem uma escritura e, após esses 2 minutinhos, nós vamos conversar sobre essas frases de efeito que vocês vão trazer, tá bom? Então, vamos lá, 2 minutinhos. Muito bem, pessoal. Então, vamos ouvi-los agora. Madu. Primeiro a Madu. Ai, meu Deus, peraí. É, eu escolhi assim, a vida mortal, ela é só um capítulo do plano de Deus. Não se perca no que é momentâneo, né? Busque o que leva de volta ao Pai.
Adorei essa, Madu, muito bem. Não se perca naquilo que é momentâneo. Muito Isso. ótimo. Excelente. Obrigada, Madu. De nada. Shirley, Tem uma frase, acho que é em um discurso do Aldous Doff, e ele cita uma escritura do apóstolo Paulo, que diz assim: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, esse versículo, ele mostra que se nós, que nós precisamos nos despertar, que nós precisamos estar atentos justamente a essas prioridades, a entender o que cada prioridade vai nos levar, qual é o caminho que ela vai nos levar, e sempre colocar Cristo em cada pensamento desse. maravilhoso. Adorei. Então, colocar Cristo. Você pode colocar no chat, Shirley, qual é o versículo, depois para a gente registrar também? Então, Posso sim. colocar Cristo. Obrigada. Excelente escritura essa. Muito obrigada. Então, meus amigos, esse é um exercício para que a gente pudesse refletir. E eu achei muito bom que deixa eu ver aqui, na verdade, a Sabrina, se você quiser colocar no chat, o Luiz também, e a Yasmin, né, que eu vi que vocês estão com dificuldade com áudio, coloquem e eu posso ler aqui, tá bom? Mas esse exercício é para que a gente reflita naquilo que nós estamos aprendendo com nossas próprias experiências aqui na Terra. Então, vocês falaram de não focar em coisas momentâneas, trouxeram uma escritura, que fala sobre pensar em Cristo, e é nisso que reforçamos, né, que vocês devem priorizar na vida de vocês, né? Lembrando, a vida mortal vai chegar ao fim, e o tempo de preparação é agora. Anderson, pode passar, por favor? Pode passar. E aí o presidente Nelson, ele traz assim, ok, eu já sei que eu tenho que me preparar, eu já sei que eu tenho que priorizar certas coisas e não priorizar algumas, né? Porque não levo nada daqui. Então, como nós podemos nos preparar? Pode passar, Ana. E aí o presidente Nelson, ele traz alguns parágrafos que eu vou resumir para vocês, tá? E aí, vai aparecer, depois do parágrafo, vai aparecer uma frase que resume. Então, o primeiro parágrafo que ele fala é: comecem com o arrependimento. As Escrituras declaram: se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. Então, a primeira maneira de se preparar, meus amigos, é arrependimento. Pode passar, Anderson. É o arrependimento. Então, ele nos deu esta regra que é bem simples. A não ser que guardeis minha lei, não obtereis esta glória. Não vamos obter o repouso celestial. Então, pensem, como eu estou utilizando o arrependimento na minha vida, tá? Próximo. Shirley, pode ler para nós o próximo? Agora é tempo de mostrar reverente respeito pelo próprio corpo físico. Ele serve de tabernáculo para o espírito por toda a eternidade. Os apetites físicos devem ser controlados pela vontade do espírito. Devemos negar-nos a toda iniquidade. Devemos renunciar a todo mal e nos apegar a todo bem, e viver por toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, Shirley. Então, o segundo é respeito pelo próprio corpo físico. Então, os nossos apetites devem ser controlados. Então, também deixo a pergunta: quais apetites físicos, que são naturais, nós devemos, ou você deve controlar no hoje, né? Hoje, na sua vida, tá bom? Então, pensem aí. Então, pode passar, Anderson. O segundo é respeito pelo próprio corpo físico. Pode passar.
O terceiro, pessoal, é muito simples. As pessoas elas se assustam muito com as calamidades do mundo, que elas chegam a pensar que não existe um Deus. Então, o terceiro conselho é confiar. Pode passar, Anderson. Confiar em Deus, tá? Confiar em Deus. Ele está tentando nos ajudar. Aí ele fala, ele revelou essas palavras. Quantas vezes vos chamei pela boca de meus servos e pelo ministério de anjos e por minha própria voz e pela voz de trovões e pela voz de relâmpagos, de tempestades, terremotos e chuvas de pedra e fome e toda espécie de pestilência. Quis salvar-vos com salvação eterna, mas vós não o quiseste. Então confiem em Deus. Pode passar, Ana. A terceira é a esperança dele para nós é a vida eterna. Então a gente precisa se qualificar. E vocês já comentaram sobre isso, né? A obediência aos convênios e ordenanças do templo. Então, se alguém perguntar o que que se deve priorizar aqui, vocês podem resumir nessas palavras, presidente Nelson. Aqueles que se preparam, que desejam se aperfeiçoar, eles vão obedecer os convênios e as ordenanças do templo. Pode passar, Anderson. Ele também inclui um curto parágrafo falando sobre o pagamento do dízimo. E aí ele reforça, né? A irmã Nelson, que a gente começou falando dela, ela ensinou essa lição à família e diz que o dízimo vai abençoar. E eu tenho um testemunho, eu, Rebeca, tenho um testemunho profundo do dízimo de que ele traz aperfeiçoamento. Então, se a gente quer se preparar, nós devemos pagar o dízimo. Pode passar, Anderson, duas vezes. Pode passar. Por fim, ele resume, né, que agora é o tempo de harmonizarmos nossas metas com as metas de Deus. Então, tem uma escritura que fala, né, que a obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E aí, de novo, ele traz um exemplo do casamento, né, que o casamento no tempo do Senhor é importante. Então, devemos imitar o exemplo do Senhor no cumprimento desses convênios. Então, pensem, né? Harmonizar, harmonizar, sincronizar é alinhamento de metas. Lembrem-se daquela situação que o presidente Nelson contou de alguém que desejava, que priorizava muitas riquezas. Então, das metas que vocês têm hoje, reflitam. Elas estão harmonizadas com as metas de Deus? Lembrando que a meta maior de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna para a sua própria vida. Então, é para a vida da Madu, do Luiz, da Sabrina, da Sheila, da Rebeca, né? Todos nós, de todo mundo. Esse é o principal objetivo. Será que as suas metas estão alinhadas com esse principal objetivo de ser imortal e de viver eternamente com Deus? Se não, meus amigos, nós precisamos harmonizar as nossas metas. Por fim, pode passar, já encaminhando para o. Pode passar. Para o término da nossa aula, né, eu trouxe um resumo, né? Se vocês têm dúvidas do que fazer para se preparar, hoje, lembrem-se desses 6 conselhos que o presidente Nelson nos deixou. Pode passar, Ana. E aí, ele compartilha um poema maravilhoso que é um belo conselho. Então, a gente fez o exercício das frases de efeito, né? E aí eu vejo que isso aqui pode ser um poema de grande efeito para nós encerrarmos essa aula, para que vocês pensem no agora, no que vocês têm que fazer. De novo, aquela pergunta, né? O que vocês nasceram, né? O que eu vou fazer aqui na Terra, né? Qual é o meu objetivo? O que é importante priorizar aqui na Terra? E aí, antes de eu compartilhar esse poema, eu só vou ler aqui as palavras da Sabrina, que ela colocou assim: Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito lindo, né? Essas frases de efeito. Obrigada, Sabrina, por compartilhar. E falando aí um pouquinho, né? A Sabrina falou um pouco sobre
trevas e ir para a luz. E o povo de Deus, ele chama das trevas para luz. E aí eu vou terminar lendo esse poema para vocês, que foi compartilhado pelo presidente Nelson. Ele diz assim: a sombra que meu ponteiro projeta, imagine um relógio. A sombra que meu ponteiro projeta divide o futuro do passado. Diante dela dorme a hora não nascida, em trevas e além de teu poder. Atrás está a linha sem retorno, a hora desaparecida, que já não é mais tua. Somente uma hora está em tuas mãos, e é o agora, em que a sombra se encontra. Então, jovens, meus amigos, lembrem-se, existe um tempo que já passou, e é uma hora desaparecida, que já não nos pertence mais. Nós podemos nos arrepender, mas é uma hora que já passou, que a gente não consegue refazer e voltar lá e refazer. Ela já não nos pertence mais. Existe uma hora que vai nascer e que ele diz que ela é em trevas. Por que que ela é em trevas? Porque a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Inclusive a morte. Nós não sabemos se a hora que vai nascer, qual dessas horas que vai nascer é a hora da nossa morte, por exemplo. E ela está muito além do nosso poder. A gente não consegue prever 100% daquilo que vai acontecer. A gente consegue deduzir, né? Algumas consequências. E a única coisa que está na nossa mão é o agora. Então decidam se preparar para o encontro com Deus agora, tá bom? E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para